Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai abrir o nosso projeto do playlist LaTeX, né, baseado no SPC Template, na nossa máquina. Desde já, preciso alertá-los que a gente precisa de duas coisas para que isso seja possível. A nossa primeira coisa que a gente precisa é a ferramenta do Visual Studio Code. O Visual Studio Code, ele é o nosso ambiente de desenvolvimento, ou como ele gosta de dizer, um editor de código, que pode, né, se comportar como um ambiente de desenvolvimento, e a partir dele a gente consegue fazer as edições. Se você viu o vídeo anterior, você já sabe mais ou menos como é que ele se parece. Eu não cheguei a explicar como é que ele funciona, mas nos próximos vídeos, né, para quem não tá familiarizado, a gente vai explicar. Então, você pode vir aqui na opção de download e escolher qual a versão, né, do seu computador e fazer a instalação normal. Não há muita complicação, certo? É bem tranquilo. A segunda coisa que você precisa ter é a ferramenta do Git. O Git é o nosso controle de versão. É assim que a gente vai criar aqueles commits, né, que eu comentei, ramificações, entre outras coisas. A instalação dele também é simples, não é nada muito complexo, tá? E você pode também instalar e next, finish, tá? A gente não vai entrar em detalhes do que é o Git, porque não é o objetivo do vídeo, e também porque você não precisa saber a profundo. A única coisa que você precisa saber é que através do Git a gente vai criar, né, as nossas versões do nosso artigo. E por último, mas não menos importante, você precisa ter instalado o Docker. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, tá bom? Assim, tem muito vídeo no YouTube explicando como que se instala o Docker na sua máquina. Opa, perdão, eu cliquei no azul aqui, ignora isso aqui. A página do Docker é essa aqui, docker.com. O Docker é onde vai funcionar essa coisa da containerização da máquina virtual. A gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente viu lá no Dev Container, só que a gente vai fazer isso, né, na nossa máquina. Ah, Felipe, por que a gente vai utilizar o Docker no nosso computador em vez de instalar o Text na nossa máquina? Porque é mais simples instalar o Docker do que instalar o LaTeX. E, sobretudo, porque se você é uma pessoa da área de TI, por exemplo, você já deve ter o Docker instalado na sua máquina. Então, esse passo aqui você pula. E se você for uma pessoa que não é da área de TI, por mais que seja um aprendizado que pode te incomodar um pouco, você vai precisar assistir alguns vídeos no YouTube, ou talvez até pedir ajuda de algum amigo, vai ser útil para você no futuro, porque outros projetos que envolvem as áreas acadêmicas também utilizam Docker. E considerando, né, que TI é o futuro, pode ser interessante também no futuro você entender outras ferramentas que você já usa no seu computador que podem ser usadas como Docker, tá? Então, qualquer máquina, coisa que você instala no seu computador, pode ter certeza que existe uma versão Docker dela, tá? Mas não é o caso. Tendo essas três ferramentas instaladas, aqui ele tem também a página de downloads. Deixa eu ver aqui. Get Started. O Docker ele tem esses passo a passo. O download para Mac, download para Windows, download para Linux, tá bom? E aí, a partir daqui, eu acho que para Windows é até mais facilitado. E para Mac também ele já tem um instalador, não vai ser muito diferente do Visual Studio Code. Acho que só para Linux que vai ter umas configurações. Ok? Dito isso, tem nossas máquinas instaladas, essas coisas instaladas. Agora a gente vai, né, abrir o nosso projeto. A primeira coisa que você precisa é abrir o seu Docker. Ele precisa estar inicializado. Vamos aqui, Desktop Docker. E ele vai inicializar o Docker. Em seguida, você vai abrir o Visual Studio Code. Pronto. Aqui no Visual Studio Code, você vai clicar aqui nessa abinha de extensões, e vai pesquisar pela extensão Dev Containers. Essa extensão aqui. Instalando essa extensão Dev Containers, você já vai conseguir, né, fazer a configuração parecida com a do CodeSpace.
Clicou em instalar, bem simples, né? Aqui ele está me dando a opção de desinstalar porque eu já tenho instalado. Clicou no instalar, a gente vai clicar nos botões Ctrl, Shift, P. E aí ele vai aparecer essas opções. Aqui já aparece para mim porque foi a última que eu escrevi. Mas você pode escrever aqui, ó, dev containers. E aí ele vai sugerir, né, alguns comandos. Você vai escolher esse aqui, ó, clone repository in container volume. Agora, ele está pedindo para você clonar um repositório vindo do GitHub, tá? Pode ser que nesse primeiro passo aqui, você vai ter que fazer um login no GitHub e tananã. É só você seguir os passos certinhos para fazer o login do GitHub pelo Visual Studio Code. E depois que você tiver com o login, aí ele vai pedir para você, né, digitar o nome do repositório. O nome do repositório que você vai digitar é esse aqui, ó. Felipe, no meu caso, né? No seu vai ser o seu nome e o nome do seu repositório, tá? Você vai digitar ele aqui. Então aqui você vai escrever. Ele já até me sugere aqui porque foi o último repositório que eu criei. Então eu vou clicar nele aqui, mas você pode estar digitando. E ele vai perguntar em qual ramificação, em qual branch você vai querer. E a gente só tem a branch main. Então a gente vai para essa branch main. Agora, ele vai fazer algo parecido com o Dev Container. Ele vai criar um container Docker. Vocês vão ver aqui, ó. Só tem esse gesturar aqui. Ele já tá aqui, ó. Playlist Latex Main. Vou parar para atualizar aqui também. Mas enfim, independente aqui do que aparece no Docker, né? Ele já está gerando o nosso container. Demora um pouquinho? Demora. Posso até ver aqui para mostrar o log. Ele criando, né? A imagem, o container bonitinho e tal. Demora um pouquinho, leva um tempinho, tá? Mas uma vez que é criado aqui, não demora mais. Ele abre como se estivesse na nossa máquina normal. Eu vou pausar o vídeo e vou abrir novamente quando eu tiver concluído aqui, tá bom? Prontinho. Aqui ele fala até pra gente pressionar qualquer tecla para terminar o terminal. E vamos fechar aqui, né? Esse aqui não preciso. Vamos abrir lá o VS Code. O VS Code, perdão. O resumo. Então, vou vir aqui em Sections, né? Uma linha Abstract. E reparem uma coisa. Lembra aqueles As que a gente escreveu no outro vídeo? Eles não existem aqui. Por que eles não existem aqui? Porque eu não fiz a mudança, aquele commit, e eu não subi o repositório. Então, lembrando aquilo que eu te falei, as mudanças que acontecem tanto lá no CodeSpace quanto aqui no nosso computador não mudam no GitHub. Nos próximos vídeos a gente vai ver esse fluxo de desenvolvimento. A gente vai entender como que a gente edita, né, o nosso artigo e sobe para o GitHub, tá? Muito importante frisar isso para não correr o risco de você realizar alguma mudança e ficar, meu Deus do céu, perdi aquela mudança. O lance é, tudo que você edita no seu computador fica salvo no seu computador. E tudo que você edita no CodeSpace fica salvo no CodeSpace. Então, digamos que aqui, ó, eu estou com o CodeSpace fechado, só com o repositório. Digamos que eu falo, ui, eu fiz uma mudança lá no CodeSpace, esqueci de subir. Eu posso abrir Urban Broccoli, tá? E ele vai recuperar para mim a mudança que eu fiz, tá bom? Carrega aqui, né, o nosso CodeSpace. Eu vou estar mostrando aqui o nosso funcionamento do VS Code. Deixa eu ver se eu consigo crescer um pouquinho o tamanho. Tá muito pequeno. Acho que no próximo vídeo eu vou alterar o tamanho da resolução das telas. Vixe Maria, cresceu demais. Espera aí também que não é isso.
que tá razoável. Então, eu vou editar aqui e vou colocar, sei lá, exemplo. E vou salvar, Ctrl S. Assim que eu salvo, ele vai gerar para mim o meu PDF. Ele tá dando aqui um build, tá vendo? E logo em breve aqui. Deixa eu ver se tá. Aqui o nosso PDF. Dá um split left. Eu sempre troco. Também demora um pouquinho, tá? Pronto. Vem aqui, ó. Exemplo. Exemplo. Vou salvar de novo. E ele já remove. Tá um pouquinho mais lento porque a minha máquina ela tá um pouco lenta mesmo, tá? Ainda mais que eu tô com o CodeSpace e o Wiki aberto às vezes mais tempo. Mas enfim, uma simples alteração. Vocês podem ver. Lá no CodeSpace, eu queria mostrar para vocês, é que o A ainda tá salvo, tá vendo? Então não se preocupem, se você esquecer alguma coisa aqui no CodeSpace, não tá perdido. Você pode reabrir o CodeSpace de novo e continuar essa edição tranquila. Mas não está no GitHub, tá? Tá na máquina virtual. Lembre-se disso. No próximo vídeo, a gente vai entender melhor como é que são os fluxos de desenvolvimento para a gente aprender a criar uma nova ramificação. Tá? E aí a gente vai usar algumas ferramentas aqui do nosso GitHub para que a gente consiga fazer esse fluxo de desenvolvimento. É isso, valeu, muito obrigado.